Deus abençoe nossos amados irmãos, irmãs, todos quantos amam a palavra de Deus. Estamos meditando um pouquinho, lendo a mensagem do nosso querido irmão Branham e lendo sobre Josué, aquele grande guerreiro, aquele grande líder que após a morte de Moisés introduziu o povo em Canaã. Pensando um pouco mais profundamente sobre isso, debruçando-se sobre as mensagens do irmão Branham, encontramos que toda a jornada de Israel saindo do Egito em direção a Canaã, o irmão Branham diz na mensagem O Sinal, parágrafo 200, Israel saindo do Egito foi um tipo do protótipo hoje. O Egito era a igreja e Israel representava a noiva. E assim como Israel saiu do Egito, da mesma maneira sai a noiva da igreja. O irmão Branham também repete isso no parágrafo 207, mostrando que, assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva, saindo da igreja, ou seja, saindo das denominações. O Egito, ele representa tanto o mundo como as denominações. E no tempo de hoje, se somos filhos de Abraão, se somos herdeiros de uma promessa, de uma terra onde mana leite e mel, se somos predestinados a habitar em uma terra especial, nós temos que estar inclusos neste tipo. E assim como a Israel foi enviado um profeta, também a noiva nesses últimos dias foi enviado um profeta. Assim como aquele profeta, ele teve 2 sinais, Moisés teve 2 sinais, quando ele colocava a sua mão no peito e tirava a sua mão do peito, e ela contraía a lepra. Quando ele voltava a meter a mão no peito e tirar, a sua mão estava sadia outra vez. O outro sinal, ele jogava a sua vara sobre o chão e ela transformava-se em serpente. Tornava a tomar a vara em forma de serpente e ela se tornava vara outra vez. Assim também ao nosso querido e amado irmão Branham foram dados 2 sinais. Apareceu-lhe a coluna de fogo, assim como a coluna de fogo também apareceu a Moisés, quando este pastoreava as ovelhas de seu sogro. Aquela sarça que ardia e não se consumia era a manifestação daquela coluna de fogo. Aquela coluna de fogo contatou Moisés da mesma forma como contatou o nosso irmão Branham. O irmão Branham fala na mensagem Cristo, parágrafo 16, estamos em nossa peregrinação agora, vagando pelo deserto, em nossos diferentes postos, como também os filhos de Israel jornadearam. Agora, enquanto iam, foi-lhes dado um anjo para guiá-los, ou para trazê-los ao lugar que Deus havia prometido.
aquele anjo foi visto por seus olhos naturais, o qual era uma coluna de fogo que os guiava pelo deserto. Deus nos tem dado a mesma coluna de fogo, que não é outra coisa no mundo senão quem? O que era aquela coluna de fogo? O que era aquele anjo? Qualquer estudioso aqui, qualquer um destes irmãos, ou vocês homens estudados aí fora, sabem que aquele anjo do pacto era o próprio Cristo. Claro que era. Moisés abandonou o Egito, tendo as riquezas de Cristo como maiores tesouros do que as riquezas do Egito. Então Cristo no deserto com os filhos de Israel era uma coluna de fogo. E nós temos a mesma coisa conosco hoje. Até mesmo cientificamente provado, a mesma coisa guiando a igreja hoje. Que coisa boa, meus irmãos, esta citação do irmão Brana na mensagem Cristo. Porque o que nós temos não é algo do homem. Crer nas mensagens pregadas por William Marion Branham não é crer num homem. Ser tirado do Egito e ser orientado por Moisés não é ser orientado por um homem. Porque Moisés recebia suas instruções daquela coluna de fogo. Da mesma forma, as mensagens que temos, que ouvimos, que lemos em forma de literatura, elas foram produzidas pela inspiração daquela mesma coluna de fogo, que não é outra coisa senão o Senhor Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo, como disse o irmão Brana, na mensagem, entre tantas mensagens, eu escolho uma sempre para citar, parágrafo 16 da mensagem Casamento e Divórcio, quando o irmão Brana começa a falar de sua experiência. Fui chamado quando era apenas um menino pequeno e me foi dado um sinal visível e audível, um pilar de fogo em um arbusto. Eu tinha 7 anos de idade, aqui em Utica Pike. Meu pai estava trabalhando para o senhor O.H. Warren e tinha morrido há pouco tempo. E vocês leram o livro e sabem a história. E desde aquele tempo, lá no Rio, então, ele apareceu visivelmente diante do povo. E agora foi tirada a fotografia muitas vezes e está em Washington, D.C., registrada no Religious Hall of Art, como o único ser sobrenatural de que há prova científica por meio de fotografia. O mesmo pilar de fogo, exatamente da mesma maneira que trouxe Israel para fora do Egito. Eu creio que é Jesus Cristo em forma de Espírito, como Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então, esse Deus que nós o conhecemos como Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo que trabalhou com Moisés, lá naquele primeiro êxodo. Ele é o mesmo que trabalhou com a igreja primitiva durante o segundo êxodo, orientando Paulo para tirá-los, agora sim, do judaísmo, para crer no Evangelho do Senhor Jesus. E agora, o mesmo Cristo, a mesma palavra, o mesmo Senhor, no terceiro êxodo, aqui, finalizando a 7ª era da igreja, trazendo uma mensagem, sendo o líder do povo. Porque é isto que eu gostaria de salientar para os irmãos, que a nossa liderança não é um homem, a nossa liderança
Nós reverenciamos o irmão Brana porque ele é um canal de comunicação com a palavra. Nós reverenciamos o irmão Brana porque através dele nós conseguimos saber a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo para esse dia final. Nós reverenciamos a vida e amamos a pessoa do irmão Brana porque através da sua pessoa o Senhor Jesus revelou o seu mistério para nós. Mas nada dependeu do irmão Brana. A liderança não é do homem. A liderança nos dias de Moisés era a liderança daquela coluna de fogo. É a coluna de fogo que Deus prometeu em Êxodo 23, versículo 20 e 21, onde Deus disse a Moisés: eu enviarei um anjo para vos guiar, vos levar por este caminho. Até mesmo Deus orienta Moisés para que o povo não rebele-se perante o anjo, porque ele não perdoaria as revoltas, porque nele estava o nome de Deus. Irmão Brana faz alusão a isto, pregando a mensagem à coluna de fogo, e mostra a nós que este anjo, voltando a Êxodo capítulo 13, versículo 21, este anjo, ele durante a noite tinha a aparência de uma coluna de fogo, e durante o dia ele tinha a aparência de uma coluna de nuvem. Ele era uma nuvem durante o dia, e durante a noite ele era uma coluna de fogo. O mesmo Deus, o mesmo líder, a mesma liderança. E como Israel saiu do Egito, também para nós é um tipo. Tivemos o nosso Moisés, tivemos a manifestação física do nosso querido irmão Brana, tivemos o período em que ele apresentou diante de nós 2 sinais, tivemos o tempo em que ele encarou as denominações, encarou o Egito, encarou o faraó com aquele sinal na mão, quando ele colocava a mão na mão do enfermo, e a sua mão modificava de cor, vibrava, de acordo com a coloração da sua mão e da vibração, ele sabia qual era a enfermidade que estava no corpo da pessoa. Aquele foi o seu primeiro sinal dado por Deus. É a primeira etapa do seu ministério. Durante esse período, Deus também tratou com o irmão Brana, enfatizando o batismo em nome de Jesus Cristo, colocando em ordem os dons divinos na igreja, mostrando como deveriam se comportar aqueles que falam em línguas, que não o fizessem fora de ordem, que não o fizessem se não tivesse intérprete. Durante este período, desta primeira etapa do ministério do irmão Brana, e até mesmo durante o período da mudança desta primeira etapa para uma segunda etapa, para um segundo sinal, onde o irmão Brana sobrenaturalmente sabia os segredos dos corações das pessoas. Quando as pessoas estavam diante dele na plataforma, o anjo do Senhor, esta coluna de fogo, descia e se colocava entre o irmão Brana e a pessoa. E como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos dos corações. Esta palavra, que é apta para descobrir os segredos e discernir as intenções dos corações, ela se colocava entre o irmão Brana e a pessoa na plataforma, e através de uma visão o irmão Brana podia saber qual era a dificuldade da pessoa, qual era o seu problema, qual era a sua enfermidade, se a pessoa estava ali
procurando ajuda para ela mesma, ou para um ente querido, ou para um amigo, ou se a pessoa estava em busca de algo da parte de Deus, como o batismo do Espírito Santo. Tudo isso era revelado pela palavra ao irmão Brana. Esta foi a segunda etapa do ministério do irmão Brana. Esse foi o segundo período. E assim como o povo lá de Israel, eles precisaram passar por 3 etapas para chegar até o lugar de descanso. Essa segunda etapa do ministério também teve que passar. A segunda etapa do ministério do irmão Brana, ela também concluiu o seu prazo. Não que o irmão Brana ainda não continuasse com o discernimento depois da revelação dos selos, mas chegou um período da manifestação daquela terceira etapa da jornada. E é aí onde entra em cena o Espírito Santo. O irmão Brana diz na mensagem Como fui com Moisés, assim serei contigo, parágrafo 46, Moisés tinha falhado. Ele era um legislador. O irmão Brana, ele fala a respeito de Moisés não poder entrar na terceira etapa, não poder entrar em Canaã, por causa daquela falha que ele cometeu, quando Deus o ordenou a falar com a rocha e ele feriu a rocha. Por causa daquele equívoco, digamos assim, não lhe foi permitido entrar em Canaã. Mas aquilo é uma sombra, é uma pregação para nós. O irmão Brana também mostra que o seu ministério, ele cometeu erros. O irmão Brana cometeu erros como ser humano, quando ele queria fazer o seu melhor, e ele foi comissionado a orar pelos enfermos, e ele ficava esperando uma orientação de Deus, ficava esperando uma palavra da parte de Deus, quando ele já deveria orar pelo enfermo. Por muito tempo isso causou problemas no seu ministério, então ele julgou que isso foi uma falha do seu ministério. E ele até diz nessa mensagem: eu tenho falhado, Moisés falhou. Mas aquilo significou o quê? O irmão Brana vai continuar falando aqui que Moisés falhou. Ele tinha falhado, ele era um legislador. Porque Moisés, ele trouxe a lei para o povo. E a lei, ela não pode nos colocar em Canaã. A legislação, a lei, o mandamento, ele não coloca o crente na terra prometida. O que coloca o crente na terra prometida é a graça. A lei é boa, e nós não saberíamos a respeito do pecado se a lei não tivesse os seus artigos mostrando o que é pecado. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Nós não conheceríamos a lei, nós não conheceríamos o pecado, melhor dizendo, se não fosse a lei. Mas a lei não pode nos introduzir em Canaã. E a falha de Moisés nos mostra isso. A lei. E a lei foi dada durante o período da primeira e segunda etapa da jornada do povo que seguia em direção a Canaã. E a lei, os mandamentos, as ordens também foram estabelecidas durante a primeira e a segunda etapa do ministério do irmão Brana. Foi onde nós aprendemos que uma mulher, ela não deve se comportar como uma pregadora, porque Paulo, assim como a lei, proíbe que ela seja uma pregadora. A lei, na primeira e segunda etapa do irmão Brana, nos mostra como uma mulher deve se vestir, com roupas femininas, como um homem deve se portar,
que a mulher não deve cortar o seu cabelo. Tudo isso são leis. E tudo isso deve ser observado. Mas somente isto não basta. Somente observar a lei não basta. Somente a primeira e segunda etapa do Irmão Brana não basta. Quando nós olhamos para as igrejas da mensagem, nós vemos igrejas muito bem postadas. Nós vemos irmãs, irmãos muito bem vestidos. As irmãs sem maquiagem, sem pintura no rosto. Seus vestidos cobrindo-as de forma decente. Nós vemos igrejas que observam a ordem da igreja, a ordem do culto. Nós vemos igrejas em perfeita ordem quanto à lei. É bom, isso é bom, mas isso não é tudo. Precisa-se reconhecer o ministério da graça. Precisa-se reconhecer o ministério de Josué. Precisa-se de uma mudança de etapa. E o que nós precisamos? O irmão Brana diz, 46 ainda, como fui com Moisés, assim serei contigo. Moisés tinha falhado, ele era um legislador, Josué foi chamado de graça e levou a igreja para diante. Agora, meus irmãos, Josué não era Moisés. E muitas vezes nós cometemos o nosso equívoco ao aplicar o irmão Brana como Moisés, como os irmãos perceberam que eu fiz aqui, e que se o irmão Brana foi um nosso Moisés, o Josué deve ser outro homem. Eu mesmo confesso aos irmãos que por muito tempo pensei assim. Mas quando nós recebemos a revelação através da mensagem, vamos observar que estes dois ministérios operaram através do irmão Brana. Estes dois ministérios operaram através do irmão Brana. Tanto o ministério de Moisés, quanto o ministério de Josué. E quando aqui no nosso tempo Josué manifesta, a liderança está totalmente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É um trabalho do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é o trabalho de um homem. Ainda que também, na primeira e segunda etapa, não é o trabalho de um homem, mas tem um homem em evidência, cometendo falhas, cometendo equívocos, reconhecendo seus erros no ministério, como aconteceu com o irmão Brana. Os irmãos podem ler a mensagem Como Fui com Moisés, assim serei contigo. Os irmãos vão ver o lamento do irmão Brana ao mostrar que ele cometeu falhas. Mas quando entrou a terceira etapa, e o que é a terceira etapa? O que era a terceira etapa para o povo lá do Egito? O que foi a terceira etapa para Israel? A terceira etapa é a terra da promessa. É a terra que Deus prometeu. É um tipo do batismo com o Espírito Santo. A terceira etapa é a era do vencedor. A terceira etapa é a nossa Canaã espiritual. A terceira etapa, a nossa Canaã, não é o milênio, diz o irmão Brana, porque lá em Canaã havia morte, havia guerras, havia batalhas, e no milênio não haverá nenhuma morte. Então a nossa terceira etapa aqui é uma era espiritual. Se os irmãos estão acostumados a nos olhar aqui em nossos vídeos, em nossos cultos, a terceira etapa, meus irmãos, é aquela pedra de coroa em cima da pirâmide, que coroa a pirâmide, aquela pedra pontiaguda que coroa a pirâmide. Ali é a terceira etapa, ali é a Canaã, ali é o lugar onde todo crente genuíno, verdadeiro, salvo, batizado com o Espírito Santo, tem que habitar.
É uma terra que nós temos que possuir. É uma terra que nós temos que tomá-la. Por quê? Porque isso veio em 1963, a terceira etapa se manifestou. O irmão Brana diz na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 262, que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. A pedra de coroa é a revelação dos 7 selos. E o que é a pedra de coroa? O irmão Brana diz na mensagem: assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus, 193, então haverá uma mensagem. Aleluia! Nós sabemos que é a mesma coluna de fogo que dirigiu Israel. Nós sabemos que o mesmo ministério que acompanhou Jesus Cristo através daquela coluna de fogo que o ungiu, está acompanhando a igreja hoje. A ciência tem provado isto. Nós não precisamos disto, Deus tem provado isto. Nós precisamos do ministério de Jesus Cristo para encaixar a pedra de coroa vindo de cima. Então, a pedra de coroa é o ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. A pedra de coroa é a vinda do Espírito Santo. A pedra de coroa é o ministério de Josué. Já não é mais o ministério da primeira e segunda etapa, já não é mais o ministério da lei. O ministério da pedra de coroa é o ministério da graça. Se os irmãos lerem lá no livro de Zacarias, os irmãos vão notar, eu não me recordo o capítulo, parece que é o capítulo 14, quando promete-se a pedra de coroa, então virá a pedra de coroa entre aclamações de graça, graça, graça ela. A pedra de coroa, ela é graça. A pedra de coroa não é lei. A pedra de coroa é para um povo que já aprendeu a lei, que já sabe quais são os mandamentos da lei, os artigos da lei, e que agora, por não poderem, digamos assim, cumprir a lei, manifesta-se a graça. Não que nós menosprezamos a lei. Nós não podemos menosprezar a lei de forma alguma, nós não podemos menosprezar a primeira e segunda etapa, mas não adianta nada sermos cumpridores da lei e não recebermos a graça. Não adianta nada nós carregarmos a mensagem do irmão Brana e não recebermos a pedra de coroa, não recebermos o ministério do próprio Senhor Jesus Cristo, não reconhecermos que esta coluna de fogo é o Josué, é o líder, não é outro homem. Como eu disse aos irmãos minutos anteriores, eu pensava que se Moisés, o irmão Brana, cumpriu o ministério de Moisés, teria que ter um outro homem, porque lá atrás mudou de homem. Então pensava assim, quando na verdade, meus irmãos, muda sim de liderança, mas sai da liderança humana, colocamos assim entre aspas, liderança humana, porque nunca foi liderança humana no ministério do irmão Brana, mas entre aspas, dentro da era da igreja, quando o irmão Brana é mensageiro à sétima era da igreja, porque ele é o sétimo anjo. Nós temos 7 mensageiros: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana, na sétima era da igreja. Mas agora estamos falando de Canaã. Canaã é além da sétima era da igreja. Canaã é na pedra de coroa, onde manifesta o Josué. Não é mais o ministério de Moisés. É o ministério do Espírito Santo, não é o ministério de um outro homem que aparece depois do irmão Brana. Não, seria regredir, seria voltar atrás, seria sair de uma igreja não denominacional e voltarmos a uma denominação. Quando o homem é líder, então nós pertencemos a uma denominação.
Por isso as pessoas têm dificuldade de entender a mensagem, eles não entendem que o líder da mensagem não é o William Branham. Até mesmo os irmãos que dizem crer no irmão Branham não conseguem captar que o líder não é o irmão Branham. O irmão Branham está conosco aqui, irmãos. O irmão Branham está aqui conosco, recebendo orientações da coluna de fogo. Ele é o nosso irmão Branham. Ele dá um passo à frente da fileira onde todos nós estamos. Ele dá um passo à frente e vai de encontro com a luz, recebe a orientação e vem e passa para nós. Faz parte do mesmo corpo. Faz parte do mesmo corpo da noiva, sendo ele um membro especial que tem contato com o Espírito Santo. Eu começo a ficar religioso. Que coisa boa, meus irmãos. Essa é a perfeita visão, o significado de um profeta. Não reverenciar um homem, amar o homem, querer abraçar o homem, querer bem o homem, há um ósculo santo no homem, mas saber qual o seu posicionamento. Então o irmão Branham diz, 229, como fui com Moisés, assim serei contigo. Juntei Israel natural com Israel espiritual. Estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo para nos guiar à terra. Ou seja, o Espírito Santo para nos guiar à terceira etapa. O Espírito Santo para nos guiar a Canaã. O Espírito Santo é esta coluna de fogo. O Espírito Santo, ele tem um ministério. Qual é o ministério do Espírito Santo? Colocar a mão na mão do enfermo e mudar de cor? Não, esse não é o ministério do Espírito Santo. Ainda que está ali o sobrenatural do Espírito Santo agindo através do homem. Não é o ministério do Espírito Santo, o discernimento. O ministério do Espírito Santo é revelar a palavra. Os irmãos observem que aqueles 2 sinais de Moisés, eles foram copiados por Janes e Jambres. A mesma coisa que Moisés fez, os mágicos também foram chamados para copiar, para fazer também. Faraó disse, mas o que você faz, eu faço. Eu tenho pessoas aqui no reino, você achou que ia me impressionar com estes sinais? A mesma coisa, os mesmos sinais que o irmão Branham teve na primeira e segunda etapa, quando ele colocava a mão na mão do enfermo, discernia o segredo dos corações das pessoas, também todas as igrejas passaram a ter homens, ministros com os mesmos dons. Por quê? Porque eram os Janes e Jambres, conforme Timóteo, São Paulo descrevendo a 2 Timóteo, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes, nos últimos dias, apareceria Janes e Jambres também. Mas na terceira etapa, não tem como copiar o Espírito Santo, não tem como copiar a coluna de fogo descendo do céu com o livrinho aberto, não tem como o personificador ser o Espírito Santo, não tem como o diabo ser o Espírito Santo. O diabo pode imitar o Espírito Santo, ele pode se transfigurar em anjo de luz e por um certo tempo até enganar com aquele brilho que ele produz ao transfigurar-se em luz. Mas em um dado momento ele vai mostrar as suas cores. Ele vai mostrar a escuridão por trás daquela transfiguração. Ele vai mostrar um fruto que a luz não tem. E aí nós o detectaremos, porque Jesus disse que é pelos seus frutos que os conhecereis. Não se pode colher uvas de espinheiros, nem figos de abrolhos. Então, Josué é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. 229, como fui com Moisés, assim serei contigo. Estamos buscando a Josué.
Eu pensava que era um outro homem, mas é o Espírito Santo. Eu me alegrei quando eu vi. Agora, mas no princípio não foi assim. Irmão Branham, eu alego que ele não está morto, ele está vivo. E eu digo que o seu espírito está aqui. Aquela mesma coluna de fogo que seguiu os filhos de Israel, que ungiu a Jesus Cristo, é o mesmo Espírito neste edifício, nesta noite. O Espírito Santo, o nosso Josué. Irmão Branham diz na mensagem Confronto de Efésios com Josué, parágrafo 69, nossos Efésios, nosso Josué, que é o Espírito Santo. O que é Josué? O Espírito Santo. Josué significa Jesus Salvador. Josué significa o Espírito Santo, representando isto no espiritual como se isto fosse no natural. Que ele é o nosso grande guerreiro, ele é o nosso grande líder. Quem é o nosso líder? Um homem? Quem é o nosso líder? William Branham? Não, é o Espírito Santo. Através de William Branham. Se outro homem se manifesta, esta coluna de fogo tem que estar manifestada através deste outro homem. Mas eu pergunto, para fazer o quê? Para revelar o quê? Para mostrar o quê? Se quando ele estava no nosso irmão Branham, com o ministério de Josué, nos colocou na terra prometida. Mostrou para nós a terra prometida. Mostrou o Canaã para nós. Nós não precisamos de alguém que nos leve a outra terra. Nós não precisamos de um homem, ou de homens, ou de grupo de homens, que nos tirem da terra, o que o nosso Josué nos trouxe, para levar uma terra sob orientação humana. Porque quando nós aceitamos outros líderes no lugar deste Josué, deste Espírito Santo, nós estamos indo habitar em outra cidade, em outra terra, em outra fortaleza, que parece Canaã, mas é a fortaleza de um outro ditador, de um outro sultão. E não a terra do Espírito Santo. Nós saímos da promessa. Nós dispensamos a promessa. Nós rejeitamos a liderança do Espírito Santo. E nós vemos na história de Israel que eles sempre fizeram isso, sempre rejeitaram. Eles rejeitaram a liderança do Espírito Santo na pessoa de Samuel. Eles queriam um líder humano, como todas as outras nações ao seu redor tinham líderes humanos. Eles olhavam para os filisteus, para os assírios, para os egípcios. Eles olhavam para aquelas nações, todas elas tinham um rei sentado no trono. Israel não tinha um rei para reverenciar. Israel não tinha um homem para reverenciar, e a igreja sempre comete estes equívocos. A igreja sempre está em busca de um homem para reverenciar. Ela quer se curvar diante de um homem, quer se inclinar diante de um homem. Incline-se perante este Senhor Jesus Cristo, incline-se perante Josué, incline-se perante a coluna de fogo, reconheça que este é o Espírito do Senhor Jesus, no nosso meio, ainda que ele não opere hoje da maneira como ele operou nos dias do irmão Branham, mas aqueles dias do irmão Branham se estende até os nossos dias, é o mesmo dia, o dia do irmão Branham é o nosso dia. Creia desta maneira. Eu li, como fui com Moisés, assim serei contigo, 229, confronto de Efésios com Josué 69, deixa eu ler mais uma terceira mensagem, meus irmãos, posição no corpo de Cristo, adoção, posição no corpo de Cristo. Moisés, parágrafo 27, no finalzinho, e 28, Moisés dirigiu os filhos de Israel diretamente para a terra, mas não os atravessou. O que é isso? É aquele ministério da primeira e segunda etapa. Certo, meus irmãos? E Jesus,
para o espiritual, para as pessoas que desde o princípio nos foi prometido o Espírito Santo. Jesus nos dirigiu diretamente para a promessa, mas o Espírito Santo veio como Josué para vencer e dirigir e guiar para tomarmos posse da terra ou tomar a posse da igreja. Nós encontramos basicamente que então nosso Josué, e eu estava lendo aqui, meus irmãos, eu estava lendo uma mensagem intitulada A Igreja Escolhendo a Lei ao invés da Graça. Foi onde pensei em falar sobre isso, nosso Josué. E agora eu tenho tantas mensagens diante de mim, e a que eu acabei de falar não a encontro. Mas deixa eu ler aqui, meus irmãos, já para encerrar, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 100, porque aí nós vamos entender o Espírito Santo é o profeta desta hora. O Espírito Santo, o nosso Josué, é o Espírito Santo. O nosso líder é o Espírito Santo. Literalmente é o Espírito Santo. Não é poeticamente, é literalmente. Literalmente, o Espírito Santo é o profeta desta hora, diz irmão Brana. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 100, 77 também ele fala. Na mensagem Quem dizeis ser este? 136, o irmão Brana também diz: o profeta do dia é esta palavra. Isto mesmo, o profeta hoje não são todos estes diversos aqui. Há um profeta metodista, um profeta batista, um profeta pentecostal, todos os tipos de profetas ao redor pelo país afora. Mas ainda permanece, há um verdadeiro profeta, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso mesmo, Jesus Cristo. E Ele é a palavra, isso mesmo, Ele é a palavra ungida da hora. Certo, meus irmãos? O que é a palavra? É esta coluna de fogo, não é verdade? Ele que é o mensageiro do dia. Como na mensagem também perseverante 64, ele está aqui hoje à noite para vindicar e para revelar toda a promessa que Deus fez para esta era. Ele está aqui para fazer isso. Ele estava nos dias dos profetas, ele estava em Moisés, ele estava em Davi, ele estava em Elias, ele estava no resto deles para revelar a promessa de Deus daquela era. Deus atribuiu a sua palavra para cada era, e ele envia um profeta, e a palavra vai para o profeta, e aí endireita, e é exatamente isso que ele tem feito no decorrer de todas as eras. E ele é Deus e não muda. Jesus Cristo é aquele profeta, hoje à noite, que se encontra entre nós. Ele é aquele que está aqui na forma do Espírito Santo, o qual conhece tudo e pode revelar qualquer coisa que ele deseje fazer. Perseverante 64. Ele é aquele profeta que está aqui na forma do Espírito Santo, hoje à noite. É o que o irmão Brando diz. O Espírito Santo sempre fala da palavra. Parágrafo 35, um guia. Esta é a razão da vinda dos selos. No término dos selos, o mistério de Deus deveria ser terminado para saber quem é Deus, o que Ele é, como Ele vive, sua natureza, seu ser. É o nosso Josué, nosso Espírito Santo, que nunca nos entregou um bispo, um homem para ser líder, conforme a mensagem ao rei rejeitado. O Espírito Santo, parágrafo 94, é o nosso juiz. Deus nunca nos entregou um papa, um bispo ou qualquer pessoa para ser juiz. O Espírito Santo, a pessoa de Deus, na forma do Espírito Santo, é o nosso juiz e nosso guia. Irmão Brand diz, mensageiro do entardecer 91.
eu dou graças a Ele porque o tem nesta noite. Irmão Brano falando sobre quartel-general, né? Vou ler todo o parágrafo 91. Quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testemunho, ele falava a um homem e esse homem tinha de trazer a mensagem. Outros saíam dele por todos os lugares levando a mesma mensagem, porém tinha que haver um quartel-general. Deus sempre o tem tido. Eu dou graças a Ele porque o tem nesta noite. Esse é o Espírito Santo. Naturalmente, todos sabemos. Agora, não um grupo, porém o Espírito Santo é o quartel-general de Deus. Esse é o mensageiro de Deus da hora. O Espírito Santo. A união invisível da noiva de Cristo, 138. Deixe que o Espírito Santo, ele é o profeta do dia. Coisa boa. Deixe que ele entre em seu coração agora mesmo. Amém? O nosso Josué, o nosso guia, o nosso líder, o Espírito Santo. A palavra de Deus, a coluna de fogo enviada a nós para nos orientar, para nos guiar, falando através do mensageiro William Branham, falando no ministério da primeira e segunda etapa e falando no ministério da terceira etapa, quando William Branham se transforma em um Caleb, quando William Branham ao lado do Josué, quando William Branham ao lado do Espírito Santo, quando William Branham ao lado desta coluna de fogo, permanece junto com ele e os mistérios de Deus são revelados a nós. Amém? Que Deus possa abençoar, abrir o entendimento e habitar no coração de cada crente no dia em que estamos vivendo.